Eu entreguei as chaves da minha casa de veraneio em Ubatuba, um imóvel que vale mais de R$ 800.000, nas mãos de uma moradora de rua que eu tinha acabado de conhecer no aeroporto de Congonhas. Ela cheirava a suor azedo e fraldas sujas e tremia de fome enquanto segurava um bebê que nem chorava mais por falta de forças. O segurança do aeroporto me olhou com desprezo, como se eu fosse uma velha senil que tinha perdido o juízo, e talvez eu tivesse mesmo. Mas naquele momento, olhando para os olhos daquela desconhecida, eu vi mais humanidade nela do que nos meus próprios filhos que não me visitavam há meses, a não ser para pedir dinheiro. Eu me chamo Dona Margarida, tenho 68 anos, e o que eu fiz naquele dia chuvoso de novembro foi o início da maior loucura e da maior salvação da minha vida. Mas para você entender como cheguei a esse ponto de desespero, preciso te contar o que aconteceu 10 minutos antes, quando o meu coração de mãe foi estraçalhado por uma simples ligação telefônica. Eu estava sentada numa daquelas cadeiras geladas de metal do aeroporto com minha mala de mão no colo, vendo o painel de voos piscar a palavra cancelado. Eu ia para o sul visitar minha irmã Lourdes, a única pessoa que ainda parecia se importar se eu estava viva ou morta. O voo tinha sido remarcado para o dia seguinte por causa de uma tempestade. Minha pressão subiu, minhas mãos começaram a suar. Eu sou diabética, não podia ficar ali sozinha, sem remédios, sem hotel. Com os dedos trêmulos, disquei o número do meu filho mais velho, o Daniel. Ele trabalha na Faria Lima, vive cercado de luxo, carros importados e jantares caros. O telefone tocou 5 vezes. Quando ele atendeu, não ouvi um "Oi, mãe", ouvi um suspiro de impaciência daqueles que a gente dá quando o telemarketing liga na hora do almoço. "Daniel, meu filho, o voo cancelou", eu disse, tentando não parecer a velha frágil que ele tanto desprezava. "Eu estou presa aqui em Congonhas. Você poderia vir me buscar ou mandar um motorista?" O silêncio do outro lado da linha foi mais doloroso do que um grito. Então a voz dele veio fria e cortante, como uma lâmina de barbear. "Mãe, pelo amor de Deus, de novo. Eu estou no meio de uma reunião com investidores chineses. Você não consegue resolver um probleminha simples sozinha. Pega um táxi e vai para um hotel, se vira. Eu não sou sua babá." E desligou. O telefone ficou mudo na minha orelha, mas a frase "eu não sou sua babá" ecoou na minha cabeça, misturando-se com as lembranças de todas as noites que eu passei em claro, cuidando das febres dele, de todas as vezes que deixei de comprar sapatos para mim para pagar o curso de inglês dele. Eu tinha criado um monstro de terno e gravata. Foi nesse momento de humilhação, com as lágrimas queimando meus olhos, que eu a vi. Ela estava perto da lixeira da praça de alimentação. Uma moça jovem, magra demais, com roupas que pareciam 2 números maiores que o corpo dela. Ela não estava pedindo esmola, ela estava revirando o lixo. Ela tirou um resto de sanduíche que alguém tinha jogado fora, limpou uma sujeira com a manga da blusa e, em vez de comer, ela arrancou um pedacinho minúsculo e colocou na boca do bebê que estava amarrado ao corpo dela com um pano. Encardido, a criança, uma menina de olhos enormes e assustados, engoliu aquilo com uma avidez que me fez perder o chão. Aquela cena me deu um soco no estômago. Enquanto meu filho, que tinha tudo, me negava uma carona, aquela mulher que não tinha nada dividia o lixo para manter a filha viva. Eu levantei. Minhas pernas tremiam, mas não era de fraqueza, era de uma determinação que eu não sentia há anos. Caminhei até ela. Quando ela me viu, encolheu-se, protegendo a criança, esperando um grito, uma expulsão ou um olhar de nojo, que era o que ela recebia de todo mundo naquele lugar chique. "Por favor, senhora, não chame a segurança", ela sussurrou a voz rouca. "Nós só estamos com fome." Eu não disse nada. Peguei minha carteira e tirei R$ 200. Comprei 2 lanches, suco e leite na lanchonete mais cara dali e coloquei na frente dela. "Coma", eu ordenei. Ela comeu como se fosse a última refeição da vida, mas antes de engolir, ela sempre dava o melhor pedaço para a bebê. "Qual o seu nome?", perguntei. "Lúcia", ela respondeu de boca cheia. "E essa é a Emanuele." "Lúcia, de onde você é?" "Do Nordeste, dona. Vim tentar a vida em São Paulo, mas..." Ela olhou para os pés descalços e sujos. O mundo engoliu a gente. Foi aí que a ideia absurda, perigosa e divina brotou na minha mente. Eu tinha uma casa em Ubatuba. Uma casa grande de frente para o mar, com 4 quartos, que ficava fechada 11 meses por ano, porque o Daniel dizia que Ubatuba era praia de pobre,
e a Sofia, minha filha caçula, preferia gastar o dinheiro dela em resorts na Bahia. A casa estava lá vazia, acumulando poeira enquanto aquela mãe e aquela criança dormiam no chão frio do aeroporto. Eu abri minha bolsa. Minhas mãos suavam. Peguei o molho de chaves que tinha um chaveiro de madeira de Nossa Senhora Aparecida. Lúcia, olhe para mim. Ela levantou os olhos assustada. Você sabe onde fica Ubatuba? Ela negou com a cabeça. É no litoral. Tem uma casa lá. É minha. Está vazia. Tem comida na despensa, tem camas limpas, tem água quente. Eu peguei a mão suja dela e coloquei as chaves na palma. Vá para lá. Fique o tempo que precisar. Cuide da sua filha. Ela olhou para as chaves, depois para mim, depois para as chaves de novo. A senhora está brincando comigo. Isso é alguma pegadinha de rico. Ninguém faz isso. Ninguém dá uma casa para uma mendiga. Eu segurei o rosto dela com as minhas 2 mãos. Eu não estou te dando a casa, estou te dando uma chance. Meus filhos têm tudo e não dão valor a nada. Você não tem nada e está lutando pela vida dessa menina como uma leoa. Eu prefiro que a minha casa sirva de abrigo para você do que fique servindo de hotel para baratas. Pegue um ônibus na rodoviária. Aqui está o dinheiro da passagem e um pouco mais para comida fresca. Vá agora, antes que eu recupere o juízo. Lúcia chorou. Não foi um choro bonito de novela. Foi um choro feio de quem solta um peso de tonelada das costas. Ela beijou minhas mãos, beijou meus anéis, prometendo que cuidaria de tudo como se fosse um templo. Eu anotei o endereço num guardanapo, coloquei no bolso dela e a vi sair correndo em direção à saída, segurando a bebê e as chaves como se fossem o Santo Graal. Eu fiquei ali sozinha de novo, vendo as costas dela sumirem na multidão. Meu coração batia descompassado. Eu tinha acabado de colocar meu patrimônio nas mãos de uma estranha. Se meus filhos soubessem, eles me interditariam. Eles me chamariam de louca, de irresponsável, de velha caduca. Mas pela primeira vez em muito tempo eu não me senti inútil. Eu me senti poderosa. Mas eu não sabia, não tinha como saber que aquela seria a última boa ação que eu faria por muito, muito tempo. Porque o destino é traiçoeiro. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma dor é contada em vão. Passei a noite num hotel barato perto de Congonhas, com o coração na boca e o celular mudo. Nem Daniel nem Sofia me ligaram para saber se eu tinha conseguido embarcar, se tinha onde dormir ou se estava viva. Para eles eu era apenas um problema logístico que tinha sido resolvido com o desligar do telefone. No dia seguinte embarquei para o Rio Grande do Sul para cuidar da minha irmã Lourdes, que tinha acabado de operar o quadril. Eu não sabia, mas estava embarcando para um outro tipo de inferno, um que me deixaria isolada do mundo por 5 longos meses. A chuva começou suave, mas logo se transformou num dilúvio bíblico. Quem viu as notícias sabe do que estou falando. As águas subiram, as pontes caíram e a cidadezinha onde Lourdes morava virou uma ilha de lama e desespero. A energia acabou no 2º dia. O sinal de celular morreu no 3º. Eu fiquei presa numa casa antiga, cercada por água barrenta, cuidando de uma irmã acamada à luz de velas, enquanto o mundo lá fora desmoronava. Mas o barulho da chuva no telhado não era o que mais me assustava. O que me tirava o sono era o silêncio da minha consciência me cobrando pela loucura que eu tinha feito em São Paulo. Nas noites escuras, ouvindo o vento uivar, a imagem da Lúcia voltava para me assombrar. O que eu tinha feito? Eu tinha entregado meu único refúgio à casa que meu falecido marido construiu tijolo por tijolo para uma desconhecida que revirava lixo. A dúvida é um veneno lento. Eu comecei a imaginar o pior. Ela deve ter vendido os móveis, eu pensava enquanto trocava os curativos da minha irmã. Ela deve ter transformado a minha casa numa boca de fumo. Ela deve ter colocado gente perigosa lá dentro. A voz do meu filho Daniel ecoava na minha mente fria e zombeteira. Você é uma velha irresponsável, mãe. Você caducou. Eu sentia um frio na espinha só de pensar que ele poderia estar certo. Talvez eu tivesse jogado fora o último pedaço de patrimônio que me restava por um momento de sentimentalismo barato. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A recuperação da Lourdes foi lenta, cheia de complicações, e as estradas continuavam intransitáveis. Eu estava ilhada, e durante todo esse tempo, nenhuma notícia dos meus filhos.
Eu imaginava que, vendo as notícias sobre as enchentes no sul, eles estariam desesperados, movendo céus e terras para me achar. Doce ilusão de mãe. A verdade que eu só descobriria depois era que eles estavam ocupados demais vivendo suas vidas perfeitas. Daniel estava fechando fusões milionárias na Faria Lima e Sofia estava postando fotos de yoga em Bali. Para eles, a mãe estava no sul e isso bastava. A minha ausência não era uma preocupação, era um alívio. Eles não precisavam me levar ao médico, não precisavam me ouvir reclamar, não precisavam fingir que se importavam. Eu tinha dado a eles o presente do meu desaparecimento e eles aceitaram de bom grado. Essa constatação doeu mais do que a artrose nos meus joelhos. Eu olhava para o telefone mudo e sentia uma dor física no peito. Eu tinha criado 2 estranhos, 2 desconhecidos que compartilhavam o meu sangue, mas não a minha alma. E, ironicamente, a única pessoa que eu tinha ajudado de verdade nos últimos anos era uma mulher cujo sobrenome eu nem sabia. Será que ela ainda estava lá? Será que tinha roubado tudo e fugido? Ou será que tinha destruído a casa por vingança contra a vida? A incerteza me corroía. Eu rezava o terço todas as tardes pedindo a Deus que protegesse minha casa. Mas lá no fundo, a minha fé estava abalada. Eu me sentia punida. Punida por ter amado demais os filhos errados e confiado demais na estranha certa. Quando as águas baixaram e as estradas foram finalmente liberadas, 5 meses tinham se passado. Eu me despedi da Lourdes. Deixei ela sob os cuidados de uma vizinha de confiança e peguei o primeiro ônibus para Porto Alegre e de lá um voo para São Paulo. Eu estava mais magra, mais pálida e meus cabelos estavam mais brancos. O estresse e a má alimentação tinham cobrado seu preço. Eu sentia uma dor fina no abdômen que tentava ignorar, atribuindo ao nervosismo. Cheguei em São Paulo e não liguei para ninguém. Não avisei o Daniel, não avisei a Sofia. Eu queria ver com meus próprios olhos o tamanho do desastre que eu tinha criado. Peguei um ônibus para Ubatuba. A viagem de 4 horas parecia durar 4 anos. Cada quilômetro que a gente descia a serra, meu coração acelerava mais. Eu preparava meu espírito para o pior. Eu imaginava chegar lá e encontrar o portão arrancado, o jardim morto, as janelas quebradas, a casa invadida por usuários de drogas. Eu já estava ensaiando o que diria para a polícia, como explicaria para o Daniel que eu tinha perdido a casa de veraneio. Eu sou uma velha tola, eu repetia para mim mesma, olhando a Mata Atlântica passar pela janela. Eu mereço ficar sem nada. O ônibus parou na rodoviária de Ubatuba debaixo de uma garoa fina. Peguei um táxi. O motorista era um rapaz falante, mas eu não conseguia responder. Minha garganta estava seca, fechada pelo medo. Quando o táxi virou na rua da minha casa, eu fechei os olhos. Eu não queria ver. Eu queria acordar desse pesadelo e descobrir que ainda estava no aeroporto de Congonhas. Chegamos, dona, disse o motorista. Bela casa, hein? O jardim tá bonito demais. Abri os olhos devagar. O que eu vi me fez perder o ar. O portão não estava quebrado. Ele estava pintado de um azul novo brilhante. O jardim. Meu Deus, o jardim. A grama que sempre foi rala e cheia de mato porque o jardineiro que o Daniel contratava nunca vinha, estava verde, a parada perfeita. E havia flores, muitas flores. Canteiros de margaridas, vasos de gerânios na varanda, uma trepadeira florida subindo pela coluna. A casa não parecia abandonada. Ela parecia viva. Mais viva do que nunca esteve nos 30 anos que foi minha. Paguei o taxista com as mãos trêmulas e desci. Fiquei parada na calçada segurando minha mala com medo de tocar a campainha. Será que a Lúcia tinha vendido a casa para outra pessoa? Será que ela tinha falsificado a escritura? Minha mente viciada em desgraça não conseguia aceitar que aquilo fosse real. Caminhei até o portão. Estava destrancado. Entrei. O chão da varanda brilhava de tão limpo. Havia uma rede nova colorida balançando com o vento. E um cheiro maravilhoso de bolo de fubá e café fresco vinha da cozinha. O mesmo cheiro que minha avó fazia quando eu era criança. Coloquei a chave na fechadura da porta principal, mas ela abriu antes que eu pudesse girar. E lá estava ela, Lúcia, mas não a Lúcia do aeroporto. Aquela menina esquálida, suja e assustada tinha desaparecido. A mulher na minha frente estava limpa, com os cabelos lavados e presos num coque, vestindo uma roupa simples, mas impecável. Ela segurava um pano de prato e quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela não disse nada. Ela simplesmente largou o pano, correu na minha direção
e se jogou aos meus pés abraçando minhas pernas. Dona Margarida. A senhora voltou. Eu rezei tanto, eu tive tanto medo que a senhora tivesse morrido na enchente. Eu fiquei estática sentindo o calor do abraço dela. Ela não estava com medo de ser expulsa. Ela estava aliviada porque eu estava viva. Olhei por cima da cabeça dela para dentro da sala. O chão de madeira estava encerado. As cortinas estavam lavadas. Havia fotos. Fotos minhas e dos meus filhos que eu guardava numa gaveta, agora estavam em porta-retratos sobre a estante limpas e organizadas. Ela tinha transformado minha casa, que era apenas um imóvel fechado, em um lar. E no meio da sala, num cercadinho improvisado com almofadas, a bebê Emanuele, agora gordinha e risonha, batia palmas para mim. A vida de Dona Margarida mudou naquele instante. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo nessa jornada de surpresas. Levantei Lúcia do chão com as mãos trêmulas. Ela soluçava agarrada à minha saia, como se eu fosse uma santa de altar, e não apenas uma velha cansada que tinha fugido da própria vida. Levante-se, menina, eu disse tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Você não me deve reverência. Quem deve reverência a alguém aqui sou eu a você. Ela se ergueu limpando o rosto com as costas das mãos calejadas e sorriu. Aquele sorriso iluminou a sala mais do que o lustre de cristal que meu filho Daniel dizia ser brega, e que Lúcia tinha limpado peça por peça até brilhar como diamante. Naquele momento, sentada na minha poltrona favorita, com uma xícara de café fresco nas mãos e um pedaço de bolo de fubá que desmanchava na boca, eu senti uma vergonha profunda. Vergonha de ter duvidado dela. Vergonha de ter imaginado minha casa destruída. Vergonha de ter criado filhos que tinham diplomas de doutor, mas não tinham a metade da decência daquela mulher que nem o ensino médio tinha terminado. Lúcia me contou como tinha sobrevivido. No dia seguinte à minha partida, ela bateu de porta em porta na vizinhança oferecendo faxina. Com o bebê nas costas, amarrado num pano, ela limpou quintais, lavou calçadas, passou roupas. Cada centavo que eu ganhava, Dona Margarida, ela me disse com os olhos brilhando de orgulho, eu guardava metade para a comida da Emanuele e a outra metade eu comprava tinta, cera, adubo para as plantas. Eu queria que quando a senhora voltasse a casa estivesse sorrindo para a senhora. A casa sorrindo. Meus filhos nunca se importaram se a casa sorria ou chorava, desde que a escritura estivesse no nome deles no final. Aquela frase foi como uma facada no meu orgulho materno. Eu tinha dado tudo a Daniel e Sofia, e eles me deram solidão. Eu tinha dado uma chave a uma estranha, e ela me devolveu um lar. Os dias seguintes foram de uma paz que eu desconhecia. Estabelecemos uma rotina silenciosa e sagrada. De manhã, Lúcia cuidava do jardim, enquanto Emanuele brincava no cercadinho. À tarde, sentávamos na varanda para o café. Ela me contava sobre a vida no sertão, sobre a fome, sobre a fé. Eu ouvia fascinada. Pela primeira vez em anos eu não era a velha chata que repetia as mesmas histórias. Eu era ouvida, eu era respeitada, mas a felicidade de pobre, como dizem, dura pouco. No quarto dia, após meu retorno, meu celular, que eu mantinha desligado a maior parte do tempo para evitar a ansiedade, vibrou. Era uma mensagem de Sofia, minha caçula. Meu coração deu um salto. Ela deve ter visto que voltei, pensei com aquela esperança tola que as mães nunca perdem mesmo quando os filhos pisam nelas. Ela deve estar preocupada com as enchentes no sul. Abri a mensagem com os dedos ansiosos. Não havia oi, mãe. Não havia. Você está bem. A mensagem dizia apenas: mãe, a chave da casa de campo, em Campos do Jordão, está com você ou com a tia Lourdes. Quero passar o feriado lá com o pessoal do escritório. Responde logo. Li aquilo 1, 2, 3 vezes. O celular escorregou da minha mão e caiu no tapete. Eu não senti raiva. Senti um frio gélido no estômago, como se tivesse engolido uma pedra de gelo. Eu tinha acabado de sobreviver a uma catástrofe climática. Estava desaparecida há 5 meses para eles. E a única preocupação da minha filha era a chave de uma casa de veraneio para impressionar os amigos. Olhei para Lúcia, que estava no chão brincando com a bebê, fazendo-a rir com uma boneca de pano velha. A comparação foi inevitável e brutal. Ali na minha frente estava uma mulher que não tinha o meu sangue, mas tinha o meu coração. E longe no Rio de Janeiro estava uma mulher que tinha o meu sangue, mas não tinha coração nenhum. Dona Margarida, Lúcia chamou, percebendo minha palidez. A senhora está sentindo aquela dor de novo.
Eu tentei disfarçar sorrindo, mas a pontada veio forte, aguda, como se alguém estivesse torcendo minhas entranhas com um alicate enferrujado. Levei a mão ao abdômen, dobrando-me sobre a mesa. O suor frio brotou na minha testa instantaneamente. Aquela dor me acompanhava desde o sul, mas eu fingia que era gastrite, nervosismo, qualquer coisa menos o que eu temia que fosse. Não é nada, minha filha, murmurei com os dentes cerrados. Foi só uma má digestão. Mas Lúcia não era boba. Ela se levantou num pulo, entregou a bebê para mim e correu para o banheiro. Voltou com um copo d'água e meus remédios de pressão, mas seus olhos estavam fixos na minha mão, que apertava a barriga. A senhora não está comendo direito, ela disse com uma autoridade que me surpreendeu. E eu vi sangue no lenço ontem, quando fui lavar a roupa. A senhora acha que eu não vi, mas eu vi. Eu gelei. Ela tinha visto. O segredo sujo que eu tentava esconder de mim mesma. Dona Margarida, a gente precisa ir ao médico. Agora. Eu neguei. Eu tinha medo de médicos. Medo de diagnósticos. Medo de que, se eu fosse ao hospital, aquela bolha de felicidade que tínhamos criado em Ubatuba estourasse e eu tivesse que voltar para a realidade fria dos meus filhos. Não, eu disse teimosa. Eu estou bem, é só cansaço da viagem. Naquela noite, porém, o corpo cobrou a conta da minha teimosia. Acordei de madrugada gritando. A dor não era mais uma pontada, era um incêndio. Parecia que havia brasas vivas dentro da minha barriga. Tentei levantar para ir ao banheiro e as pernas falharam. Caí no chão, derrubando o abajur. O barulho foi alto no silêncio da casa. Segundos depois, a porta do meu quarto se abriu e Lúcia entrou correndo com a camisola simples de algodão, os olhos arregalados de pânico. Ela me viu no chão encolhida, gemendo, e não hesitou. Não perguntou o que eu tinha, não ligou para ninguém pedindo permissão. Ela me pegou nos braços. E meu Deus, de onde vinha tanta força naquele corpo magro? E me arrastou até a cama. Eu vou chamar o SAMU, ela disse, a voz trêmula, mas decidida. Eu segurei o braço dela. Não chame meus filhos, eu supliquei entre gemidos. Por favor, Lúcia, não chame o Daniel. Não chame a Sofia. Eles vão me internar num asilo. Eles vão vender a casa. Prometa para mim. Ela olhou nos meus olhos, viu o terror real que não tinha nada a ver com a dor física e assentiu. Eu não vou chamar ninguém, Dona Margarida. Eu vou cuidar da senhora. Nós vamos para o hospital agora, eu e a senhora. E a Emanuele vai junto porque a gente é família. Enquanto a ambulância rasgava a madrugada de Ubatuba com a sirene uivando, eu segurava a mão daquela estranha e pensava na mensagem da Sofia. Responde logo. Eu ia responder, mas não do jeito que ela esperava. A vida estava prestes a me dar o golpe final, e eu não sabia se teria forças para levantar depois dele. Eu só sabia de uma coisa: se eu morresse naquela noite, a única pessoa que choraria por mim de verdade estava ali segurando minha mão suada, rezando uma Ave Maria baixinho no banco da ambulância. O médico não precisou dizer a palavra câncer imediatamente. Eu vi nos olhos dele, aquele olhar de piedade profissional que eles treinam na faculdade de medicina, mas que nunca consegue esconder a verdade brutal. Eu estava sentada na cama do hospital com o lençol branco e áspero cobrindo minhas pernas. E Lúcia estava de pé ao meu lado, segurando minha mão com tanta força que meus dedos estavam brancos. Dona Margarida, ele começou, a voz suave demais. Os exames mostram uma massa no pâncreas. E infelizmente já se espalhou para o fígado. O mundo ficou mudo. O barulho do ar-condicionado sumiu. O choro de uma criança no corredor desapareceu. Só restou o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Quanto tempo? Perguntei. Minha voz não tremeu. Curioso, não é? A gente passa a vida com medo da morte, mas quando ela bate na porta, a gente só quer saber o prazo de validade. 6 meses, ele respondeu, baixando os olhos para a prancheta. Talvez 1 ano com tratamento paliativo. Lúcia desabou. Ela chorou silenciosamente, as lágrimas molhando a manga do meu avental hospitalar. Mas eu senti uma estranha clareza. Uma frieza metálica tomou conta do meu peito. Eu ia morrer. Era um fato. Mas o que doía mais não era a morte. Era a vida que eu deixava para trás. Uma vida de sacrifícios por filhos que nem sequer sabiam onde eu estava. O médico saiu deixando um rastro de silêncio e cheiro de álcool. Lúcia me olhou, os olhos vermelhos e inchados. Eu vou ligar para o Daniel e para a Sofia agora mesmo, ela disse, pegando o celular. Eles precisam saber. Eles têm que vir. Não. O grito saiu da minha garganta com uma força que me surpreendeu.
Segurei o pulso dela. Você não vai ligar para ninguém, Lúcia. Você não vai contar a eles que eu estou morrendo. Ela me olhou como se eu estivesse delirando de febre. Mas, Dona Margarida, eles são seus filhos. Eles têm o direito de saber. Direito. Eu ri uma risada seca e amarga. Eles perderam esse direito quando me deixaram 5 meses sem um telefonema. Eles perderam esse direito quando a única preocupação da minha filha foi a chave da casa de praia para uma festa. Eu me inclinei para a frente, ignorando a dor aguda na barriga. Se eles vierem agora, Lúcia, eles virão por pena. Ou pior, virão para garantir a herança antes que eu dê o último suspiro. Eu não quero piedade. E eu não quero abutres rondando o meu leito de morte. Eu quero saber se ainda existe amor. Voltamos para casa 2 dias depois. O trajeto de ambulância foi silencioso. Eu olhava para as ruas de Ubatuba, para o mar cinzento, sabendo que estava vendo tudo aquilo com olhos de despedida. Cada onda que quebrava na areia era um segundo a menos no meu relógio. Quando entrei em casa, o cheiro de bolo de fubá não me confortou dessa vez. Ele me lembrou de tudo o que eu não veria mais. Sentei na minha poltrona, olhei para o telefone sobre a mesinha de centro e tomei a decisão mais cruel e necessária da minha vida. Eu ia fazer um teste. Um último teste. Peguei o celular. Meus dedos, agora magros e manchados pela idade e pela doença, discaram o número do Daniel. Era uma terça-feira, 3 da tarde. Ele atendeu no quarto toque. Mãe, o que foi agora? Eu estou no meio de um fechamento trimestral. Você tem noção da hora? A voz dele era um chicote. Nenhum oi, nenhum você voltou do sul. Apenas irritação pura. Respirei fundo, engolindo a vontade de gritar que eu tinha câncer, que eu ia morrer, que ele ia ficar órfão. Em vez disso, usei minha voz mais doce, aquela que eu usava para contar histórias de ninar quando ele tinha medo do escuro. Daniel, meu filho, eu voltei. Estou em Ubatuba. E eu queria convidar você e a Sofia para um almoço neste sábado. Um aniversário atrasado. Faz tanto tempo que não nos reunimos. A resposta dele foi um suspiro longo e exausto audível através da linha. Mãe, sério, Ubatuba. São 4 horas de viagem para comer bolo e ouvir as mesmas histórias. Eu não posso. Tenho golfe com um cliente no sábado. E a Sofia deve estar ocupada também. A gente marca outra hora, tá? Tchau. E desligou. O som de tututu foi como terra sendo jogada sobre o meu caixão. Ele não vinha. Nem para me ver, nem pelo meu aniversário, nem por saudade. Disquei para a Sofia. Ela atendeu rindo, provavelmente com amigas. Mãe nossa, que milagre. Achamos que você tinha virado gaúcha. O tom era de deboche. Fiz o mesmo convite. A resposta foi ainda mais cortante. Ai, mãe, Ubatuba no outono é uó. Tem muito pernilongo e a umidade acaba com meu cabelo. E sábado eu tenho um brunch da yoga. Manda um beijo para a tia Lourdes. Recusada. Descartada. Meus filhos não tinham tempo para a mãe viva. Olhei para a Lúcia, que estava no canto da sala fingindo dobrar roupas, mas eu via as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela sabia. Ela sentia a minha dor como se fosse dela. Foi então que a raiva substituiu a tristeza. Eles não queriam a mãe. Tudo bem. Mas eles queriam o dinheiro da mãe. Eles queriam o patrimônio da mãe. Eu conhecia a ganância que corria no sangue deles, uma herança maldita, que talvez eu mesma tivesse ajudado a cultivar com mimos excessivos. Peguei o telefone novamente. Mandei uma mensagem no grupo da família. Uma mensagem curta, calculada, venenosa. Entendo que estejam ocupados. É uma pena. Eu chamei vocês porque decidi vender a casa de Ubatuba e refazer meu testamento este fim de semana. O advogado vem almoçar no sábado. Achei que vocês gostariam de estar presentes para escolher o que querem antes de eu doar o resto. Não passaram 30 segundos. O telefone tocou. Era Daniel. Mãe, como assim vender? Como assim testamento? Você não pode fazer isso sem me consultar. A voz dele não tinha mais tédio. Tinha pânico. Logo em seguida, uma mensagem da Sofia: mãe, cancelei o brunch. Estamos indo. Que história é essa de doar? Você está louca. Eu larguei o celular no sofá e comecei a rir. Uma risada rouca dolorida que fez minhas costelas doerem. Eles vinham. Não por amor, não por saudade. Vinham pelo dinheiro. Vinham para proteger o que achavam que era deles por direito. Eu olhei para a Lúcia e vi o horror nos olhos dela. Ela tinha entendido. Meus filhos eram mercenários. E eu era o alvo. Prepare o quarto de hóspedes, Lúcia, eu disse, enxugando uma lágrima fria.
Eles vêm. E eles vão ter o almoço mais indigesto de suas vidas. A tempestade estava apenas começando. Fique comigo, porque o que aconteceu naquele sábado mudou o destino de todos nós para sempre. O sábado amanheceu com um céu azul de brigadeiro, desses que enganam quem olha prometendo um dia feliz. Mas eu sabia que a tempestade estava chegando, e ela não viria do céu, viria da estrada. Eu estava sentada na varanda à minha cadeira de balanço, rangendo suavemente, enquanto Lúcia varria as folhas da calçada com a Emanuele amarrada às costas num pano colorido. A paz daquela cena doméstica foi quebrada pouco antes do meio-dia pelo ronco de motores. Não eram carros comuns. Eram máquinas potentes arrogantes que anunciavam a chegada dos donos do mundo. Primeiro entrou o SUV preto do Daniel. Ele estacionou de qualquer jeito com uma roda em cima do canteiro de margaridas que Lúcia tinha plantado com tanto cuidado na semana anterior. Aquilo foi como um pisão no meu peito. Ele desceu do carro ajustando os óculos escuros de marca, sem nem olhar para o estrago que tinha feito. Logo atrás, veio o conversível vermelho da Sofia. Ela buzinou impaciente como se estivesse chegando numa balada e não na casa da mãe que não via há meses. Eles desceram dos carros carregando aquela aura de superioridade que me dava náuseas. Eu me levantei devagar, sentindo a dor no fígado me lembrar que meu tempo era curto, e caminhei até o portão. Lúcia, com a ingenuidade de quem tem o coração puro, correu para abrir o portão para eles, com um sorriso tímido no rosto, pronta para servir. "Bom dia", ela disse. "Sejam bem-vindos." Daniel parou na frente dela, tirou os óculos escuros e a olhou de cima a baixo com uma expressão de nojo tão visceral que eu senti vergonha de ter parido aquele homem. "Quem é você?", ele perguntou à voz seca. A nova empregada pega logo as malas no porta-malas e cuidado para não arranhar o carro. Sofia nem sequer falou. Ela passou por Lúcia desviando o corpo como se a pobreza da minha amiga fosse uma doença contagiosa e tapou o nariz com a mão murmurando algo sobre cheiro de gente. Eu estava parada na porta da sala observando tudo. Meu sangue, que eu achava que estava frio pela doença, ferveu. "Ela não é empregada, Daniel." Minha voz saiu rouca, mas cortante como vidro. "Ela é a dona da casa neste momento. E você acabou de estacionar em cima das flores dela." Eles olharam para mim. Pela primeira vez em meses me viram, mas não viram a mãe magra, a pele amarelada pela icterícia, que começava a aparecer os olhos fundos de quem não dorme. Eles viram apenas um obstáculo entre eles e a herança. Mãe Sofia gritou correndo para me dar um daqueles abraços falsos onde o corpo não encosta e o beijo é estalado no ar. "Nossa, como você está, abatida. Esse lugar não te faz bem", eu sempre disse. "Ubatuba tem uma energia pesada." Ela não perguntou como eu estava. Ela fez um diagnóstico estético. Daniel se aproximou, beijou minha testa rapidamente e já foi entrando na sala, os olhos varrendo o ambiente como um avaliador de penhores. "Vamos pular as formalidades, mãe. Onde está o advogado? Você falou em vender a casa. Eu já trouxe uma avaliação de mercado. Não vamos deixar você ser passada para trás por nenhum corretor caiçara." Eles se sentaram no sofá sem serem convidados. Lúcia entrou na sala trazendo uma bandeja com café e bolo à cabeça baixa, humilhada pelo tratamento na entrada. Quando ela colocou a bandeja na mesa de centro, a bebê Emanuele, que estava no cercadinho num canto da sala, soltou um gritinho feliz. Daniel deu um pulo do sofá como se tivesse visto uma barata. "O que é isso?", ele apontou para a criança. "Mãe, você transformou a casa de veraneio numa creche. Quem é essa gente?" Sofia se levantou cruzando os braços, a expressão de quem sente um cheiro ruim. "Mãe, fala sério. Você está com essa mulher e essa criança aqui dentro. Você sabe de onde elas vieram. Elas têm antecedentes. Você olhou a bolsa dela antes de deixar entrar. Ela pode estar roubando suas joias, suas pratas. Basta." Eu bati a mão na mesa, fazendo as xícaras de porcelana tilintarem. O barulho ecoou na sala, silenciando os dois. Essa mulher, apontei para Lúcia, que chorava silenciosamente num canto, cuidou desta casa, quando vocês nem se lembraram que ela existia. Essa mulher cuidou de mim quando eu voltei do sul doente e sozinha. Enquanto vocês estavam em reuniões e em branches, ela estava segurando a minha mão na ambulância. Eu respirei fundo, sentindo o ar faltar. E para sua informação, Sofia, as minhas joias estão seguras. O que não está seguro é o meu coração vendo no que vocês se transformaram. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não de arrependimento. Era o silêncio da impaciência. Daniel bufou olhando para o relógio. "Ok, mãe.
Já entendemos o drama. Você está carente, arrumou uma companhia, paga, tudo bem. É o seu dinheiro. Mas a gente veio aqui para resolver coisas sérias. A venda da casa, o testamento. Nós somos seus herdeiros, mãe. Temos o dever de proteger o patrimônio da família de oportunistas. Ele lançou um olhar venenoso para Lúcia. Então, por favor, mande a empregada levar a criança para a cozinha e vamos falar de números. Eu olhei para eles. Ali na minha frente estavam meus filhos. Mas eu não via amor. Eu via cálculos. Eu via a ganância pulsando na veia do pescoço do Daniel e na ansiedade das mãos da Sofia. Eles não tinham notado que eu estava morrendo. Eles não tinham perguntado sobre a minha saúde uma única vez. A única coisa que eles queriam era garantir que a fatia do bolo fosse grande o suficiente antes que a vela se apagasse. Uma calma terrível tomou conta de mim. A mesma calma que eu senti no consultório médico. Se eles queriam números, eu daria números. Se eles queriam falar de herança, nós falaríamos de herança. Mas não a herança que eles esperavam. Tudo bem, eu disse, sentando-me na poltrona e cruzando as mãos sobre o colo. Lúcia, por favor, sirva o almoço. Daniel, Sofia, sentem-se à mesa. O advogado não vem. Eu sou a lei nesta casa hoje. E antes de assinarmos qualquer coisa, nós vamos ter a conversa que deveríamos ter tido há anos. Eles se entreolharam confusos e irritados, mas a menção de assinar qualquer coisa os manteve na linha. Eles se sentaram à mesa de jantar, aquela mesa grande de madeira maciça, onde celebrávamos o Natal quando o pai deles era vivo. Lúcia serviu a comida com as mãos trêmulas sob os olhares de desprezo dos meus filhos. Eu olhei para o prato vazio na minha frente e pensei: aproveitem, porque este será o último banquete que vocês terão às minhas custas. Deixe seu abraço virtual para Dona Margarida nos comentários. Diga de onde você é. Sua mensagem pode ser o conforto que alguém precisa hoje. O almoço foi servido em pratos de porcelana que eu guardava para o Natal, mas o clima à mesa era de velório. Lúcia tinha preparado uma moqueca de peixe fresca com temperos que ela colheu na horta que fez no quintal. O cheiro era divino, capaz de levantar defunto, mas Daniel olhou para a travessa fumegante como se fosse lixo tóxico. Ele serviu uma colherada minúscula, cheirou, fez uma careta de nojo e empurrou o prato para longe. Que tipo de comida é essa, mãe? Ele perguntou, limpando a boca com o guardanapo de linho antes mesmo de comer. Peixe de pobre. Cadê o salmão? Cadê o camarão? Você tem dinheiro porque vive comendo essa lavagem. A palavra lavagem atingiu Lúcia, que estava de pé no canto da sala pronta para servir água, como uma chicotada. Ela baixou a cabeça humilhada, segurando a jarra com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu senti-o. Gosto de bile na boca. Essa lavagem... Daniel, eu disse, a voz trêmula de raiva contida, foi feita com as mãos de quem cuidou de mim quando eu não conseguia nem levantar para ir ao banheiro. Tem mais amor nesse prato do que em todos os banquetes que você paga com o seu cartão corporativo. Sofia soltou uma risada estridente daquelas que quebram taças. Ai, mãe, que drama. Amor não enche barriga e nem paga conta. A gente veio falar de números, não de tempero. Ela tirou o celular da bolsa e começou a mostrar fotos de um prédio moderno frio cheio de vidro e concreto. Olha isso, mãe. É o solar do outono. Um residencial sênior de alto padrão na Granja Viana. Tem enfermeira 24 horas, tem bingo, tem hidroginástica. Ela falava como se estivesse vendendo um pacote de férias para a Disney, mas eu sabia o que aquilo era. Era um depósito. Um lugar onde filhos ricos guardam os pais para não terem que lidar com a decadência da velhice. Nós já reservamos uma suíte para você. Daniel completou tirando um maço de cigarros do bolso, mesmo sabendo que eu detestava fumaça. É caro, mas vale a pena. Você vai vender essa casa aqui, a gente investe o dinheiro e com os rendimentos paga a sua mensalidade lá. Sobra uma boa grana para mim e para a Sofia, claro, como adiantamento da herança. É justo, não é? Adiantamento da herança. Eles nem esperaram o corpo esfriar. Eles estavam dividindo os despojos comigo, sentada na cabeceira da mesa, respirando, sentindo, doendo. A dor no meu fígado deu uma pontada violenta aguda, como se uma faca estivesse sendo girada lá dentro. Soltei um gemido involuntário e levei a mão à barriga, dobrando o corpo para a frente. O suor frio molhou minha testa em segundos. Lúcia largou a jarra na mesa, molhando a toalha, e correu para o meu lado. Dona Margarida, é a dor. Quero remédio. Quer ir pro hospital. Que cena ridícula! Sofia exclamou, revirando os olhos. Mãe, para de fingir que está passando mal só para fugir da conversa.
Você sempre faz isso. Chantagem emocional é tão ultrapassado. Daniel nem se mexeu da cadeira. Ele acendeu o cigarro, soltou a fumaça na minha direção e disse: Deixa ela, Sofia. É teatro. Ela quer que a gente sinta pena dessa. Dessa aí. Ele apontou o cigarro para Lúcia. Ela deve ter instruído a mãe a fazer esse showzinho para a gente não demitir ela. Mas não vai colar. Eu olhei para eles através da névoa de dor. Meus filhos. Meu sangue. Eles estavam vendo a mãe agonizar e achavam que era uma peça de teatro. A crueldade deles não era acidental. Era estrutural. Eles não conseguiam conceber que eu fosse um ser humano que sofria, que sangrava, que morria. Para eles eu era apenas um obstáculo burocrático entre eles e a conta bancária. Lúcia me deu um copo d'água com as mãos trêmulas, ignorando os insultos, ignorando a fumaça focada apenas em me manter viva. Bebi, respirei fundo e a dor recuou 1 milímetro o suficiente para eu falar. Vocês acham que eu vou para um asilo? Perguntei a voz fraca, mas audível. Vocês acham que eu vou vender a casa que o pai de vocês construiu para financiar o estilo de vida de vocês? Daniel bateu a mão na mesa, fazendo os talheres pularem. Você não tem escolha, mãe. Olha para você. Você está velha, está senil, colocou uma mendiga dentro de casa. Você não tem capacidade mental para gerir seu patrimônio. Se você não assinar por bem, a gente interdita você judicialmente. Já conversamos com o advogado. Temos provas da sua instabilidade. Interdição. A palavra pairou no ar pesada e ameaçadora. Eles queriam me declarar louca. Queriam tirar minha voz, minha assinatura, minha liberdade. Eles estavam dispostos a me transformar em um vegetal jurídico para colocar as mãos no dinheiro. Olhei para Sofia. Ela lixava uma unha entediada, como se a discussão sobre a liberdade da mãe fosse menos importante que a manicure. Assina logo, mãe, ela disse, sem levantar os olhos. A papelada está aí na pasta do Daniel. É uma procuração de plenos poderes. A gente vende a casa, coloca você no solar e todo mundo fica feliz. E manda essa mulherzinha embora agora que o cheiro dela está me dando enjoo. Lúcia começou a chorar silenciosamente. Não por ela, mas por mim. Ela sabia o que aquilo significava. Daniel abriu a pasta de couro cara que tinha trazido e tirou um documento grosso, cheio de termos jurídicos grampeado com uma capa azul. Ele empurrou o papel na minha direção junto com uma caneta de ouro Montblanc. Aqui. Assina onde está o X. E a gente resolve tudo hoje. Amanhã mesmo a corretora vem avaliar o terreno. Dizem que vale uns 2 milhões se derrubar a casa. Derrubar a casa. Derrubar as paredes onde eles deram os primeiros passos. Derrubar o quarto onde o pai deles morreu. Derrubar o jardim que Lúcia tinha feito renascer. Eu olhei para a caneta de ouro. Olhei para o papel que seria a minha sentença de morte em vida. E então olhei para Lúcia. Ela estava encolhida no canto, segurando a bebê Emanuele, que dormia um sono inocente e profundo. Lúcia não tinha nada. Não tinha ouro, não tinha carro, não tinha diploma, mas ela tinha dignidade. E ela tinha me dado dignidade quando eu estava na lama. Meus dedos se fecharam em torno da caneta. Daniel sorriu um sorriso de tubarão que sente o cheiro de sangue. Sofia parou de lixar a unha, os olhos brilhando de ganância. Eles acharam que tinham vencido. Acharam que a velha fraca, doente e intimidada ia ceder. Mas eles esqueceram de uma coisa. Eu podia estar morrendo, mas eu ainda era a dona da caneta. E eu ainda era a dona da minha história. Vocês querem a casa? Perguntei, segurando a caneta no ar. Vocês querem o dinheiro? Vocês querem que eu assine? Sim, mãe. Daniel disse ansioso, estendendo a mão como se já pudesse tocar nas notas. Assina. É pro seu bem. Pro meu bem. Repeti, sentindo um gosto amargo. Levantei os olhos e encarei Daniel. Depois encarei Sofia. E por fim olhei para Lúcia. Lúcia, chamei. Traga a minha bolsa. Aquela velha de couro que eu trouxe do sul. Daniel franziu a testa. Pra que bolsa agora, mãe? Assina logo. Cala a boca. Daniel, eu disse sem alterar o tom de voz. Eu vou assinar. Mas não esse papel que você trouxe. Lúcia me trouxe a bolsa. Abri o fecho enferrujado. De dentro tirei um envelope pardo amassado que eu guardava desde o dia em que saí do consultório médico com a sentença de morte. Dentro dele não havia uma procuração, havia um exame, um laudo médico com um carimbo vermelho. E havia também um testamento. Um testamento novo manuscrito que eu tinha redigido nas noites de insônia, ouvindo a chuva,
Antes de falarmos sobre quem fica, com o que, eu disse colocando o envelope sobre o prato de comida intocado do Daniel, nós vamos falar sobre o que está dentro de mim. Porque o que está me matando não é a velhice, meus filhos. É algo muito mais rápido e muito mais cruel. Daniel pegou o envelope da minha mão com a brutalidade de quem arranca um curativo. Ele rasgou o papel pardo, sem a menor cerimônia, como se estivesse abrindo uma conta de luz atrasada. Sofia se debruçou sobre o ombro dele, a respiração ansiosa batendo no pescoço do irmão. Eu permaneci imóvel, sentada na cabeceira da mesa, sentindo a dor no meu fígado pulsar no ritmo das batidas do meu coração. Eu observei os olhos deles percorrerem as linhas do laudo médico. Vi quando a leitura chegou ao diagnóstico neoplasia maligna de pâncreas com metástase hepática. Vi quando leram o prognóstico sobrevida estimada 6 meses. Esperei pelo choque. Esperei pelas lágrimas. Esperei que diante da morte iminente da mãe, a humanidade deles finalmente despertasse. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que congelou o sangue nas minhas veias e matou qualquer resquício de esperança que eu ainda nutria. Daniel baixou o papel lentamente e me olhou. Não havia tristeza nos olhos dele. Havia cálculo. Havia uma frieza matemática. Isso é sério? Ele perguntou à voz seca. Ou é algum esquema para gastar o dinheiro da venda da casa em tratamentos experimentais inúteis nos Estados Unidos? Eu não consegui responder. O ar faltou. Sofia pegou o papel da mão dele e leu novamente, franzindo a testa não de preocupação, mas de irritação. Mãe, você tem noção de quanto custa um tratamento oncológico sem plano de saúde premium? Você cancelou o convênio ano passado. Lembra, se a gente vender a casa, agora metade do dinheiro vai ser queimado em quimioterapia e internação. Você vai torrar a nossa herança, tentando adiar o inevitável por o que 2 meses. A nossa herança. A frase ficou suspensa no ar, tóxica e pesada. Eles não estavam preocupados com a minha vida. Estavam preocupados com o saldo final. Eles já estavam fazendo a contabilidade do meu cadáver antes mesmo de eu morrer. Lúcia, que estava no canto da sala segurando a bebê, soltou um grito sufocado. Meu Deus, vocês são monstros. A mãe de vocês está morrendo e vocês estão falando de dinheiro. Daniel girou o corpo na direção dela, o rosto vermelho de fúria. Cala a boca, sua empregadinha de 5ª categoria. Ninguém te deu permissão para falar. Você deve estar adorando. Isso não é. Deve estar rezando para a velha morrer logo e ver se sobra alguma migalha para você roubar. Ele avançou um passo na direção de Lúcia, o dedo em riste. Eu sei o seu joguinho. Você se aproveitou de uma velha doente e carente para se infiltrar aqui. Mas a festa acabou. A casa vai ser vendida, a velha vai para o asilo e você vai para o olho da rua. Foi nesse momento que a leoa acordou dentro de mim. A dor física desapareceu, substituída por uma adrenalina furiosa. Eu bati a mão na mesa com tanta força que o prato de Daniel se partiu ao meio. Ninguém vai para o asilo, eu gritei minha voz, ecoando pelas paredes da casa que eu construí. E ninguém vai vender esta casa. Porque ela não pertence mais a vocês. Peguei o segundo papel que estava dentro do envelope. O testamento hológrafo escrito de próprio punho, datado e assinado com firma reconhecida na semana anterior, quando fui ao cartório escondida de táxi. Leiam, eu ordenei jogando a folha sobre os cacos de porcelana. Leiam e descubram o preço da ganância de vocês. Daniel pegou o papel como se fosse uma bomba. Ele leu em voz alta, a voz falhando a cada palavra. Eu, Margarida de Souza, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro que devido ao abandono afetivo e material por parte de meus filhos biológicos, Daniel e Sofia, disponho da parte disponível do meu patrimônio. Ele parou. Os olhos dele saltaram das órbitas. Ele olhou para mim, depois para o papel, depois para Lúcia. Deixo o imóvel situado na Rua das Palmeiras, número 45, Ubatuba, para a menor Emanuele da Silva, sob tutela e administração vitalícia de sua mãe, Lúcia da Silva, como usufrutuária em reconhecimento aos cuidados prestados em meus últimos dias. O silêncio que se seguiu foi o som de um mundo desabando. Sofia soltou um grito histérico. O que você deu a casa para a filha da mendiga? Você está louca. Você está completamente demenciada. Isso é fraude. Essa mulher fez a sua cabeça. Ela te drogou. Ela avançou para cima de mim, as unhas feitas prontas para me arranhar, mas parou,
quando viu o meu olhar, não era o olhar de uma vítima. Era o olhar de uma juíza proferindo a sentença final. Eu não estou louca, Sofia, eu disse, calma e mortalmente séria. Eu nunca estive tão lúcida. Vocês me abandonaram. Vocês me deixaram 5 meses sem um telefonema. Vocês queriam me interditar. Vocês queriam me jogar num depósito de velhos para gastar meu dinheiro em viagens e carros importados. A Lúcia. A Lúcia me deu banho. A Lúcia me deu comida na boca. A Lúcia segurou minha mão quando eu gritava de dor. A casa é dela. E se vocês tentarem contestar isso na justiça, eu deixei cartas, vídeos e testemunhas prontas para provar o abandono de vocês. Eu vou arrastar o nome da família na lama dos tribunais se vocês tentarem tirar um tijolo que seja dessa menina. Daniel amassou o testamento na mão e o jogou no chão. Ele estava tremendo, uma mistura de ódio e descrença. Você não pode fazer isso. É o nosso direito. É o nosso patrimônio. O pai construiu isso para nós. O pai construiu isso para a família. Eu rebati. E vocês deixaram de ser minha família no dia em que escolheram o dinheiro em vez da mãe. Agora saiam. Saiam da minha casa. Saiam da casa da Lúcia. E nunca mais voltem. Nós não vamos sair. Daniel rugiu. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar o psiquiatra. Eu vou te interditar agora mesmo. Ele sacou o celular, os dedos digitando freneticamente. Lúcia, apavorada, abraçou a bebê e se colocou na minha frente como um escudo humano. Não toque nela! Lúcia gritou com uma coragem que eu não sabia que ela tinha. Vocês ouviram a dona Margarida. Saiam, ou eu mesma chamo a polícia e mostro as marcas roxas nos braços dela de quando ela caiu sozinha e vocês não estavam aqui para ajudar. A menção das marcas roxas fez Daniel parar. Ele sabia que um escândalo de maus tratos poderia destruir a reputação dele na Faria Lima. Ele guardou o celular, os dentes trincados, olhou para mim com um ódio que gelou minha alma. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai morrer sozinha nesse buraco com essa golpista. E quando você estiver dando o último suspiro, não espere que eu venha segurar sua mão. Você morreu para mim hoje. Eu já estava morta para você há muito tempo, Daniel. Eu sussurrei, sentindo as forças me abandonarem. Eu só esqueci de avisar o coveiro. Eles saíram. Pegaram as pastas de couro, as canetas de ouro, o orgulho ferido e a ganância frustrada e marcharam para fora. Ouvi os motores dos carros rugirem pneus, cantando pneu no asfalto, levando embora meus filhos e deixando para trás apenas o silêncio e a dor. Quando o som dos motores desapareceu, minhas pernas cederam. Eu desabei na cadeira, o ar faltando, a visão escurecendo. Lúcia correu para mim, largando a bebê no cercadinho. Dona Margarida. Dona Margarida, respira. Eles foram embora. Acabou. Eu olhei para ela, o rosto banhado de lágrimas, e sorri fraco. Não acabou, Lúcia, eu disse, sentindo o gosto de sangue na boca. A guerra acabou. Mas a minha despedida está apenas começando. E então a escuridão me levou. Acordei 3 dias depois na UTI de um hospital em São José dos Campos. Não era o hospital de luxo onde a Sofia teve os partos dela, nem o hospital particular onde o Daniel fez a cirurgia de apêndice. Era um hospital público limpo, honesto, mas com aquele cheiro inconfundível de luta pela vida. A primeira coisa que vi foi o rosto de Lúcia inchado, marcado pelas noites em claro, debruçada sobre a grade da minha cama, segurando minha mão como se fosse uma âncora. Dona Margarida. Ela sussurrou, a voz rouca de quem chorou demais. A senhora voltou. Tentei falar, mas minha garganta era um deserto. Ela molhou meus lábios com uma gaze úmida. Não force. A senhora teve uma hemorragia. Os médicos disseram que foi um milagre. Milagre. Eu já tinha gastado minha cota de milagres naquela vida. Mas ali estava eu respirando, sentindo a dor familiar no abdômen, só que agora ela parecia mais resignada. Como se o meu corpo tivesse feito um acordo de paz temporário com a morte. Eles vieram? Perguntei, a voz saindo como um chiado. Lúcia baixou os olhos. A resposta estava no silêncio dela. Não, Dona Margarida. Ninguém veio. Eu liguei. Eu liguei de novo do telefone do hospital para avisar que a senhora estava internada. A Sofia disse que estava ocupada organizando a festa de aniversário de uma amiga e que não podia sair de São Paulo. E o Daniel? O Daniel disse que se a senhora morresse, era para eu avisar o advogado dele para cuidar do enterro. Enterro. Eles já tinham pulado a parte do sofrimento e ido direto para a logística do descarte. Fechei os olhos, sentindo uma lágrima quente escorrer pela têmpora.
Não era tristeza. Era a confirmação final, o último prego no caixão da minha maternidade. Eles não eram mais meus filhos. Eram apenas herdeiros esperando a partilha. Está tudo bem, Lúcia, sussurrei. Está tudo bem. Agora eu sei o que tenho que fazer. Pedi alta 5 dias depois, contra a recomendação dos médicos. Eu vou morrer, doutor, disse ao oncologista, um homem jovem com olhos cansados, mas eu quero morrer na minha casa olhando para o meu jardim e não olhando para este teto branco. Ele entendeu. Assinou a alta com a condição de que eu tivesse cuidados paliativos em casa. Lúcia prometeu cuidar de tudo, e ela cuidou. Voltamos para Ubatuba numa tarde nublada. A casa estava lá esperando por mim com as margaridas ainda floridas e a rede balançando na varanda. Mas algo tinha mudado. A casa não era mais apenas tijolo e cimento. Ela era o meu último campo de batalha, e eu tinha uma guerra para terminar. Na manhã seguinte, pedi a Lúcia que chamasse o tabelião do cartório local. Ele veio um senhor de bigode grisalho e pasta de couro acompanhado de 2 testemunhas, o dono da padaria e a vizinha da frente. Sentei na minha poltrona com a morfina correndo nas veias para aliviar a dor e ditei minha última vontade. Não o testamento que eu tinha jogado na cara do Daniel. Aquele era apenas um aviso. Este era a sentença. Eu, Margarida de Souza, revogo qualquer testamento anterior. Instituo como minha única herdeira universal a menor Emanuele da Silva, sob a condição de que a propriedade jamais poderá ser vendida enquanto Lúcia da Silva viver, e que meus filhos biológicos, Daniel e Sofia, ficam expressamente deserdados por indignidade conforme provas anexas. As provas. As provas. Entreguei ao tabelião um envelope grosso. Dentro dele, havia os prints das mensagens de Sofia me mandando ir para o asilo, as gravações das ligações de Daniel, me chamando de velha caduca, os relatórios médicos, mostrando que eles nunca me acompanharam em uma única consulta, e o depoimento, assinado por Lúcia sobre a noite em que fui expulsa da minha própria casa. Quando assinei o documento, senti um peso sair do meu peito. Estava feito. Eles podiam gritar, podiam processar, podiam espernear, mas a verdade estava registrada em cartório com fé pública. Eles não teriam 1 centavo. Mas a minha vingança não pararia por aí. Eu queria que eles sentissem na pele o que é perder algo valioso por pura estupidez. Pedi a Lúcia que me trouxesse meu celular. Mandei uma mensagem no grupo da família. Filhos, estou em casa. O médico me deu alguns meses. Gostaria de vê-los uma última vez para entregar algo que guardei para vocês a vida toda. Algo muito valioso. A isca foi lançada, e como tubarões famintos eles morderam. No sábado seguinte eles apareceram, dessa vez sem gritos, sem arrogância. Vieram com a máscara da família preocupada. Sofia trouxe flores compradas na estrada, dava para ver pela etiqueta do posto de gasolina. Daniel trouxe uma caixa de chocolates que ele sabia que eu não podia comer. Entraram na casa pisando em ovos, olhando para Lúcia com desconfiança, mas sem a agressividade da última vez. Eles sentiam o cheiro de dinheiro no ar. Mãe Sofia, exclamou, sentando-se na beirada da minha cama, onde eu estava recostada pálida e fraca. Como você está? Ficamos tão preocupados quando soubemos da internação. Mas o Daniel não conseguiu sair do trabalho, e eu tive uma crise de enxaqueca terrível. Mentira. Eu vi a mentira nos olhos dela brilhando como lantejoulas falsas. Tudo bem, filha, eu disse com a voz fraca. O importante é que vocês vieram agora. Daniel ficou de pé encostado na parede com os braços cruzados. E então, mãe, o que é esse algo valioso que você queria nos entregar? É a escritura da casa, as joias da vovó. A ganância dele era tão transparente que chegava a ser patética. Eu sorri. Um sorriso triste de despedida. Não, meu filho. As joias eu já vendi para pagar o tratamento. E a escritura? Bem, a escritura já tem dono. Eles congelaram. O que eu tenho para vocês é algo muito mais precioso. É a verdade. Tirei debaixo do travesseiro 2 envelopes brancos, um para cada. Leiam. Agora. Eles abriram os envelopes com a avidez de quem espera um cheque. Mas o que encontraram foi uma cópia da certidão de óbito do pai deles, e junto uma carta que o meu marido Roberto tinha escrito anos antes de morrer e que eu tinha jurado nunca mostrar a eles, a menos que fosse absolutamente necessário.
Leiam em voz alta, eu ordenei, reunindo as poucas forças que me restavam. Daniel começou a ler, a voz tremendo. Meus filhos, se vocês estão lendo isso, é porque sua mãe finalmente teve a coragem de lhes contar a verdade que eu sempre quis esconder. Vocês não são meus filhos biológicos. O silêncio que caiu no quarto foi ensurdecedor. Sofia largou o papel como se ele queimasse. O quê? Isso é mentira. Isso é loucura da sua cabeça, mãe. Continuem lendo, eu sussurrei. Daniel continuou, os olhos arregalados de choque. Eu e sua mãe éramos estéreis. Nós adotamos vocês dois. Vocês são irmãos biológicos, filhos de uma mulher que trabalhava na nossa antiga fábrica e que morreu no parto. Nós nunca contamos porque queríamos que vocês se sentissem amados como se fossem nosso sangue. Mas sempre soubemos que o sangue não define o caráter. E se vocês estão lendo isso agora, é porque falharam no teste mais importante de todos, o teste da gratidão. Eu olhei para eles. O choque tinha dado lugar ao horror. Eles não eram os herdeiros legítimos de uma linhagem nobre. Eles eram filhos adotivos de uma operária criados como príncipes por um casal que lhes deu tudo, inclusive a mentira piedosa da origem. Vocês sempre se acharam superiores, eu disse à voz, ganhando força com a verdade libertada. Sempre olharam para a Lúcia como se ela fosse lixo, porque ela era pobre, porque ela era humilde. Mas a verdade, meus filhos, é que a Lúcia tem o mesmo sangue que a mãe biológica de vocês tinha. A única diferença é que ela tem a nobreza que vocês nunca tiveram. Sofia começou a chorar. Não o choro falso de antes, mas um choro de quem perdeu o chão, a identidade e o mundo. Daniel estava pálido, encostado na parede, como se fosse desmaiar. Toda a arrogância, todo o orgulho de berço, tudo tinha virado pó. Nós adotamos vocês por amor, eu continuei implacável. Mas vocês escolheram o dinheiro, vocês escolheram a ganância. E agora vocês não têm nem o dinheiro, nem a mãe e nem a mentira para se consolar. Apontei para a porta. Saiam, saiam da minha casa, saiam da minha vida e levem com vocês a certeza de que a única coisa que vocês herdaram de nós foi o sobrenome, e até isso vocês mancharam. Eles saíram, sem gritos, sem ameaças. Saíram como dois fantasmas carregando o peso da verdade nas costas. Eu ouvi o carro partir e senti uma paz profunda absoluta. Eu tinha cortado o cordão umbilical podre. Eu estava livre. Olhei para Lúcia, que estava no canto do quarto chorando silenciosamente. Estendi a mão para ela. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha herdeira de verdade. Ela veio e deitou a cabeça no meu peito. E ali, abraçada à mulher que o destino me trouxe, eu fechei os olhos e esperei o fim, sabendo que no final das contas eu tinha vencido. Faltam poucos minutos para a verdade final. Não saia daí. Se inscreva se você acha que Dona Margarida merece uma vida nova. Qual seria o seu veredito? Os dias que se seguiram à revelação da verdade foram um borrão de morfina, luz do sol filtrada pelas cortinas e o som distante do mar. O meu corpo estava falhando rápido agora. A dor não era mais uma visita, era uma moradora permanente, instalada nos meus ossos, drenando a minha cor e a minha força. Mas a minha mente... a minha mente nunca esteve tão clara. Eu passava as horas deitada na varanda, coberta por uma manta leve, observando Lúcia cuidar do jardim. Ela cantava para Emanuele canções antigas do sertão, e eu imaginava a mãe biológica deles, aquela mulher operária que eu mal conheci, sorrindo de algum lugar. Eu tinha detonado a bomba nuclear na minha família, e agora estava sentada nos escombros esperando para ver se alguma flor nasceria daquele solo queimado. Na quarta-feira, ouvi o barulho de um carro parando no portão. Meu coração não acelerou de medo dessa vez. Ele apenas bateu um compasso de espera cansada. Era o Daniel, mas ele não estava com o terno de executivo da Faria Lima, nem com a postura arrogante de quem vem cobrar dívidas. Ele vestia uma camiseta velha jeans sujos de tinta e trazia uma caixa de ferramentas pesada na mão. Lúcia correu para a porta pronta para defender a fortaleza, mas ele apenas levantou a mão num gesto de rendição. A calha. Ele disse a voz rouca sem olhar nos olhos dela. A calha do telhado está solta. Eu vi quando saí daqui naquele dia. Vai chover amanhã. Eu vim consertar. Eu observei da minha cadeira enquanto ele subia a escada de alumínio. O sol batia nas costas dele e eu vi o suor escorrer. Aquele homem que pagava fortunas para não ter que trocar uma lâmpada estava lá no telhado da casa que ele queria vender, martelando, consertando,
cuidando. Ele passou a tarde inteira lá em cima. Quando desceu, estava sujo, queimado de sol e com as mãos esfoladas. Ele caminhou até a varanda onde eu estava e sentou-se no degrau aos meus pés. Ele não me chamou de mãe, ele não pediu desculpas. Ele apenas escondeu o rosto nas mãos sujas de graxa e começou a tremer. Quem sou eu? Ele sussurrou, a voz abafada pelas palmas das mãos, um som que parecia vir das entranhas da terra. Se eu não sou um Torres, se eu não sou o herdeiro, se eu não sou o seu filho, o que sobra? Eu passei 40 anos construindo uma vida baseada num nome que nem é meu. Eu sou uma fraude, Dona Margarida. Eu sou uma casca vazia. A dor na voz dele era visceral. Não era a dor da perda do dinheiro. Era a dor da perda da identidade. Eu estendi minha mão magra e trêmula e toquei o ombro dele. Você é o homem que consertou o telhado para que sua irmã e sua sobrinha não se molhassem, eu disse suavemente. Você é o que você faz, Daniel, não o nome que você carrega. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, e olhou para Lúcia, que estava parada na porta com um copo de água gelada. Pela primeira vez, ele não viu uma empregada. Ele viu um espelho. No dia seguinte foi a vez de Sofia. Ela não chegou com estardalhaço. O carro conversível vermelho parou silenciosamente. Ela desceu carregando sacolas de supermercado não de grife. Entrou na cozinha sem falar nada e começou a tirar os ingredientes. Legumes, carne e temperos. Ela, que nunca fritou um ovo sem reclamar que o cheiro estragava a escova progressiva, começou a picar cebola. O choro dela se misturava com o ardor nos olhos causado pela cebola. Lúcia tentou ajudar, mas Sofia recusou com um gesto brusco, mas não agressivo. Deixa-o fazer, ela soluçou, cortando uma cenoura com uma violência desnecessária. É a única coisa que eu posso fazer agora. Eu não sei consertar telhados. Eu só sei tentar alimentar esse vazio. Mais tarde, com o cheiro de sopa inundando a casa, ela veio até mim. Sentou-se na ponta da cama e confessou algo que guardava as 7 chaves. Eu sempre me senti uma impostora, mãe, ela disse, torcendo as mãos no colo. Eu olhava para você e para o papai, e eu não me via. Eu não tinha a sua força nem a calma dele. Eu sempre achei que havia algo errado comigo, que eu tinha nascido com defeito. A verdade dói, mas ela explica tudo. Eu não sou ruim porque sou sua filha. Eu sou apenas alguém que estava tentando caber numa roupa que não servia. Eu vi a menina assustada por trás da mulher fútil. A verdade não a tinha destruído. Tinha libertado ela da obrigação de ser uma cópia minha. O momento mais difícil, no entanto, foi o encontro dos 3. Daniel, Sofia e Lúcia. 3 irmãos de sangue separados pelo destino e pelo dinheiro, agora reunidos na sala da minha casa por causa da minha morte iminente. O silêncio entre eles era elétrico, perigoso. Daniel olhava para Lúcia tentando encontrar os traços da mãe que eles nunca conheceram no rosto dela. Sofia olhava para as mãos calejadas de Lúcia, comparando com as suas mãos de manicure perfeita, sentindo a culpa do privilégio. Lúcia, a mais sábia dos 3, quebrou o gelo. Ela foi até o quarto e voltou com um espelho antigo de mão. Olhem, ela disse, colocando o espelho na frente de Daniel e depois de Sofia. Olhem para os olhos de vocês. E depois olhem para os meus. Eles olharam. E lá estava. O mesmo formato amendoado. A mesma cor castanha profunda. A assinatura genética que nenhuma roupa de grife ou uniforme de faxina podia esconder. Daniel tocou o próprio rosto chocado. Sofia engoliu um soluço. Nós somos iguais. Sofia sussurrou, a voz cheia de assombro. Por baixo de tudo isso, nós somos iguais. Eles não se abraçaram naquele dia. Não houve uma cena de novela com música de fundo. Houve apenas um reconhecimento silencioso, um respeito nascido da tragédia compartilhada. Daniel perguntou a Lúcia sobre a vida no Nordeste. Sofia perguntou sobre a gravidez da Emanuele. Eles ouviram as histórias de fome e luta da irmã biológica, e eu via a arrogância deles derreter gota a gota, substituída por uma vergonha humilde. Eles perceberam que a vida de luxo que tiveram foi um acidente do destino, uma loteria que ganharam ao serem adotados por mim e Roberto, enquanto Lúcia ficou com o bilhete premiado da resiliência. Naquela noite jantamos todos juntos. Não houve briga sobre herança, não houve indiretas sobre dinheiro. Houve apenas sopa, pão e a verdade nua e crua na mesa. Eu olhei para eles, meus filhos adotivos e minha filha de coração, e senti uma paz que nunca tinha sentido antes.
Eu não tinha deixado uma fortuna para eles brigarem. Eu tinha deixado algo muito mais valioso, a chance de se conhecerem de verdade. A chance de serem irmãos não herdeiros. Quando Lúcia me ajudou a deitar, meu corpo estava exausto, mas minha alma estava leve. Eles vão ficar bem. Dona Margarida, ela sussurrou ajeitando meu travesseiro. O orgulho deles quebrou, e é pelas rachaduras que a luz entra. Eu sorri fechando os olhos. Eles vão ficar bem porque tem você, Lúcia. Você é a âncora dessa família agora. Você é a herança viva que eu deixo para eles. A morte estava sentada na poltrona do quarto esperando pacientemente. Eu já não tinha medo dela. Eu tinha feito o meu trabalho. Tinha limpado a casa, lavado a roupa suja e colocado as crianças para dormir. Agora restava apenas o último suspiro, a última lição. E eu estava pronta para dá-la. Justiça ou perdão? O que você escolheria se estivesse no meu lugar nos meus últimos dias? A resposta que encontrei pode te surpreender. Obrigada por caminhar comigo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com uma amiga que precisa ouvir isso. Os últimos dias da minha vida não foram marcados pela agonia que eu tanto temi, mas por uma serenidade que eu desconhecia. O câncer avançava implacável, consumindo o que restava da minha carne, mas ele não conseguia tocar o que havia crescido dentro daquela casa em Ubatuba. Daniel, o meu menino de ouro da Faria Lima, aprendeu a macerar os meus remédios e a dar na minha boca com a paciência de quem nina um recém-nascido. Numa tarde, enquanto ele limpava o suor da minha testa, eu o ouvi sussurrar para si mesmo. Eu passei a vida inteira correndo atrás de milhões, e a única riqueza que importa cabe nesta colher de sopa. Aquele homem que gritava com garçons por causa de um vinho morno, agora soprava o caldo quente para não queimar a língua da mãe que ele quase descartou. A transformação dele não foi um milagre divino, foi o milagre da dor compartilhada. Sofia, por sua vez, encontrou sua redenção na rotina. Ela, que nunca soube o nome de uma empregada, agora dividia as tarefas com Lúcia de igual para igual. Vi as duas dobrando lençóis no quintal, rindo de algo que a pequena Emanuele fez. Não havia mais patroa e empregada. Havia duas mulheres, duas irmãs de alma cuidando do fim de uma era. Mas o momento decisivo, aquele que selou o destino da minha família para sempre, aconteceu 3 dias antes de eu partir. Chamei o tabelião novamente. Meus filhos ficaram tensos, o medo antigo de serem deserdados ainda pulsava em suas veias, mas eu não ia tirar nada deles. Eu ia dar a eles algo muito mais pesado: responsabilidade. A casa fica para Emanuele, eu repeti a voz fraca como um fio de seda prestes a romper. Mas a administração do fundo que manterá esta casa e a educação da menina. Isso fica com vocês, Daniel e Sofia. Eles se entreolharam chocados. Eu não estava dando dinheiro para eles gastarem em luxos. Eu estava dando a eles um emprego vitalício. Vocês só terão acesso aos rendimentos se e somente se Lúcia atestar anualmente que vocês estão presentes cuidando e amando essa criança como se fosse sangue do sangue de vocês. Se falharem, o dinheiro vai para a caridade. Vocês entendem? Eu não estou deixando uma herança. Estou deixando uma missão. Daniel segurou minha mão e chorou, não de ganância, mas de gratidão. Ele entendeu. Eu estava dando a ele um motivo para ser um homem decente pelo resto da vida. A morte chegou numa madrugada de chuva mansa, o som que eu mais amava. Não houve gritos, não houve aparelhos apitando. Houve apenas um suspiro longo, o aperto de 3 mãos na minha. Daniel, Sofia e Lúcia. E a certeza absoluta de que eu não estava partindo sozinha. A última coisa que vi não foi a luz no fim do túnel, mas os rostos dos meus 3 filhos unidos, não pelo DNA, mas pelo amor que construímos nos escombros da nossa antiga vida. Eu fechei os olhos sabendo que a mentira da adoção tinha sido a verdade mais bonita que meu marido e eu poderíamos ter contado, porque ela permitiu que a verdade do amor prevalecesse no final. O enterro foi simples em Ubatuba, mesmo sob a sombra das árvores que eu plantei. Não houve a pompa da sociedade paulistana que a Sofia de antigamente teria exigido. Havia vizinhos, havia o dono da padaria, havia gente simples que me conhecia pelo nome e não pelo sobrenome. Quando o caixão desceu, ouvi uma amiga da velha vida da Sofia comentar com aquele veneno social típico: que fim triste, né? Morreu longe de tudo, cuidada por uma estranha. Sofia, com os olhos inchados e sem maquiagem, virou-se para a mulher e disse com uma dignidade que eu nunca tinha visto nela: ela não morreu longe de tudo.
Ela morreu no centro de tudo o que importa, e aquela estranha é a minha irmã. Se você não consegue ver a beleza disso, a triste aqui é você. A mulher calou-se e foi embora. Minha filha tinha finalmente crescido. 1 ano se passou desde aquela tarde chuvosa. Se eu pudesse ver a varanda da minha casa hoje, eu sorriria. A casa não foi vendida. O solar do outono nunca viu a cor do meu dinheiro. A casa de Ubatuba virou o ponto de encontro sagrado da família Torres Silva. Daniel vem todo fim de semana. Ele ensinou Emanuele a dar os primeiros passos na areia da praia. Ele não fala mais em fusões e aquisições. Ele fala em marés e castelos de areia. Ele descobriu que ser tio de uma menina que não tem seu sangue é a paternidade mais real que ele já exerceu. Sofia abriu um pequeno ateliê de cerâmica na cidade. Ela descobriu que suas mãos serviam para criar, não apenas para segurar taças de champanhe. Ela e Lúcia são inseparáveis. Elas brigam, claro, como todas as irmãs brigam. Lúcia reclama que Sofia gasta muita água. Sofia reclama que Lúcia cozinha com muito óleo. Mas é uma briga de quem se ama, de quem divide o mesmo teto e o mesmo propósito. A casa está viva, o jardim está florido. E no centro da sala, num porta-retrato de prata, está a minha foto, sorrindo, vigiando meus 3 filhos que precisaram me perder para se encontrarem. A minha história não foi sobre uma herança de milhões. Foi sobre a herança de valores. Eu precisei morrer para que eles pudessem viver de verdade. E se esse foi o preço para salvar a alma dos meus filhos, eu pagaria 1000 vezes. Eles achavam que eu era uma velha inútil, um peso morto. Mas eu fui a âncora que segurou o barco deles quando a tempestade veio. Agora o mar está calmo, e eu posso finalmente descansar. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você. Aviso importante. Esta é uma obra de ficção criada para fins de entretenimento e reflexão. Embora os personagens e situações sejam inventados, os temas abordados, como abandono afetivo de idosos, conflitos familiares por herança e negligência emocional, são realidades dolorosas para muitas pessoas. Se você ou alguém que você conhece está passando por situações de abuso, exploração financeira ou abandono, não sofra em silêncio. Busque orientação com profissionais de confiança, advogados especializados ou procure os órgãos de proteção e assistência social da sua região. A dignidade e o respeito não têm idade, e buscar ajuda é o primeiro passo para a mudança.